Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer mais uma exegese nos moldes do último vídeo, beleza? Hoje eu vou falar sobre um versículo que quase todo cristão já ouviu, mas talvez muitos não entendam o que ele quer dizer. E o trecho que nós vamos ler hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 22. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14, beleza? Jesus falando de novo. E aí vamos tentar entender, ok? Antes disso, confere se você está inscrito. Se você gostar do vídeo, lembre de deixar o like no final, beleza? Enviar para quem você acha que vai se beneficiar dessa leitura também. Então, o capítulo 22, eu vou ler na versão ACF, começa dizendo assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e os outros, apoderando-se dos servos do rei, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Vamos só fazer uma pequena pausa aqui. Muitos estudiosos da Bíblia pegam esse versículo e dizem que esse evangelho provavelmente foi escrito depois do ano 70 depois de Cristo. Porque no ano 70, o general Tito, junto com parte do exército de Roma, invade Jerusalém, destrói, mata muita gente e queima a cidade depois. Então, eles pegam esse elemento aqui para dizer que esse texto foi escrito depois desse ano 70 e acaba que fica muito claro que o autor está falando dos judeus. Aqueles convidados do rei, eles eram os judeus. Então, o autor está deixando isso claro. Então, vamos voltar. Então, o rei enviou servos para chamar os convidados para as bodas do seu filho. Os convidados não foram, alguns até mataram alguns servos. O rei se enfurece e mandou o seu exército até lá. E os exércitos destroem aqueles homicidas e incendiam a cidade deles. Versículo 8. Então o rei diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aí vamos tentar entender esse trecho que a gente leu, levando em conta a conclusão, que é o versículo 14, tá? Então, o versículo 14 começa, na minha versão pelo menos, com a palavra porquê. Então, ele está justificando alguma coisa, né? Esse versículo está justificando alguma coisa. Ok. A gente pode olhar para esse versículo e dizer que ele justifica o fato de os judeus não serem salvos e os gentios sim, né? Obviamente, muitos judeus na época entenderam que Jesus era Messias e aceitaram isso e entenderam que ele era Deus. Então, não estou dizendo que todos os judeus não foram salvos. Não é isso que eu estou dizendo. Também não é isso que o texto quer dizer. Mas, de uma forma geral, sim, ele está falando que os judeus eram aqueles que o rei convidou primeiro, que ele queria que fossem para a festa do filho, e não foram. Muito bem. Depois, manda os servos irem às ruas e convidar todos os que encontrassem. Ok, então a gente poderia dizer que, com base nisso, o versículo 14 quer dizer que muitos, ou seja, judeus e gentios, são chamados, mas poucos, ou seja, apenas os gentios, são escolhidos. É uma interpretação possível? Sim.
Sim, mas eu acho que não faz muito sentido por causa do versículo 11, 12 e 13. Porque se a gente só lesse até o versículo 10, que é quando os convidados originais se recusam a ir à festa e o rei manda chamar outros que os servos dele vissem pelas ruas. E aí os servos saindo, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa no oficial foi cheia de convidados. E daí já terminasse dizendo porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, eu acho que faria muito sentido essa interpretação. Só que do versículo 11 ao 13 a gente tem uma parte a mais. E o fato é que o rei ele entra e vê um homem que não está com a veste nupcial. E qual que é o problema? O grande problema é que não é um problema, né? Um detalhe, né? O detalhe é que era comum, em certas ocasiões festivas, promovidas por reis, que o próprio rei entregasse a veste da festa para quem estivesse chegando à festa. Então, existe uma chance considerável de a pessoa não estar com a veste nupcial porque ela não recebeu a veste nupcial quando chegou. Inclusive, em Apocalipse, capítulo 19, deixa eu abrir aqui só um minuto. Apocalipse 19, versículos 7, 8 e 9. Isso aqui é um texto diferente, tá bom? Eu vou tentar pescar alguma coisa aqui, mas não tá falando sobre casamento, beleza? Versículo 7. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então a gente tem a figura das bodas de novo. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Obviamente, isso aqui não está falando sobre uma festa regular, ok? E essa roupa de linho fino também não é uma roupa de verdade. Mas é interessante que o versículo 8 no início diz, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Então, assim, existem alguns elementos, pelo menos um aqui que a gente leu, que dão a entender que não era uma coisa incomum que a roupa fosse fornecida numa cerimônia de boda, casamento. É claro, não era todas que aconteciam no mundo, seriam aquelas de maior pompa, feitas por reis. E aqui no caso, Jesus está falando sobre um rei que vai casar o filho, né? Então, existe essa chance de a pessoa que está sem a veste nupcial estar sem a veste nupcial porque não recebeu do rei? Existe. Existe. E se a gente for levar isso em conta, o versículo 14 faz sentido porque parece que ele está justificando. Assim, ok, o rei chegou e viu um homem sem a veste nupcial, ok. Mas por que ele está sem a veste? Porque não foi dado para ele? Ou foi dado e ele não quis usar? Porque, né? Bom, ou será que não foi dado e ele simplesmente chegou lá sem... O rei viu um homem sem a veste nupcial, pergunta por que ele está sem a veste nupcial, o homem não tem resposta. Se a gente admitir que ele está sem a veste nupcial porque ele não recebeu quando chegou na festa, e aí ele é jogado fora, o versículo 14 faz mais sentido. Porque Jesus vira e diz, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pelo que o texto dá a entender nessa leitura, se a gente entender que o versículo 13, quando diz, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, está falando sobre o juízo, a morte eterna, por essa figura de linguagem, choro e ranger de dentes. Então, aqueles que foram convidados para a festa e ficaram, são, numa alusão, aqueles que são salvos. E esse que foi jogado fora é um que não foi salvo. É o que dá a entender, pelo menos para mim, pelas figuras de linguagem usadas, tá? Então, de fato, muitos são chamados. Mas nem todos recebem as vestes nupciais. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
É uma interpretação diferente, hein? Diferente. Eu imagino que seja diferente do que você já ouviu. Assim, gente, o texto sagrado, ele não é muito fácil de ler e essas informações de background ajudam muito. Na verdade, às vezes se você não tiver essas informações, você fica impossibilitado de entender o que Deus quer dizer. Assim, eu não tô cravando aqui que o que eu falei está 100% correto e acabou, porque eu não sou um especialista em estudo de background da época. Então, eu estou tentando garimpar aqui de uma forma que faça o texto fazer mais sentido, do início ao fim, beleza? Então, se você gostou dessa interpretação, deixa o like, manda para alguém. Se você achou interessante, mas acha que está faltando alguma coisa, pô, vai atrás, estuda mais a fundo, vê se você consegue algum material, pergunta para alguém que você acha que sabe mais do que você, tá? Porque é importante a gente entender o texto, é importante. E eu fiz esse vídeo aqui para dizer que eu sou calvinista, que eu acho que Deus escolhe os que Ele quer salvar e os que não quer. Não, eu estou simplesmente aqui expondo o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Beleza? Então, primeiro a gente lê o texto com honestidade, com calma, com método, né, com os recursos que a gente tiver em mãos. E lendo, a gente vai concluindo, vai tirando conclusões passo a passo. Essa parte de montar uma teologia é complicada e precisa vir depois, precisa vir no final. Quando você tiver feito a exegese da Bíblia inteira, sabendo o que é proeminência e o que não é, fazendo uma boa junção ali de conclusões que você tirou de cada texto, aí sim, aí você pode começar a tentar estabelecer alguma teologia. É importante. Ter uma teologia é importante. Então a gente saber de fato quais são as crenças que a gente deve ter, balizadas pelo texto. Isso é importante. Mas primeiro a gente tem que conhecer o texto, beleza? Então, é isso. Acho que hoje a gente conheceu um pouco mais do Evangelho de Mateus. E no próximo vídeo penso fazer um pouco diferente, tá bom? Não vai ser nessa dinâmica não, mas acho que vocês vão gostar também. Então, isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.